E o desabafo corporativo de hoje é os chefes que admitem fingir produtividade. Meu Deus do Existe céu. isso? Olha, você quer saber? Se existe, eu não tenho certeza. Você achou que eu não ia falar isso, mas eu tenho certeza. Eu já vivi situações de pares meus que ficavam o dia inteiro no Instagram. Nossa. E eu sendo criticada porque entrava antes das 9 da manhã e depois das 9 da noite no LinkedIn. Ah, E a não. percepção, como eu tinha muito engajamento, é que eu ficava o dia inteiro do LinkedIn. Dá pra acreditar nisso? E agora com as redes sociais a gente consegue até mensurar um pouco, né? No passado nem tanto, mas as redes elas ajudam a gente a entender se a pessoa está realmente trabalhando ou não, enfim. Mas é um tema bem polêmico e na pesquisa aí revela, né? Que está no nosso site. O que fala aí? Olha, aqui, deixa eu pegar o número, pega o número. O número, porque o que acontece? Eles admitem, né? Uma parcela dos gestores que participaram da entrevista admitem que são improdutivos, né? Que fingem ser produtivos, na verdade, né? 48% dos gestores acreditam que a produtividade falsa é um problema em suas equipes. Mas 37% destes gestores confessam ter a mesma prática, superando os 32% não gerenciais que confessaram o mesmo. Ou seja, 32% dos funcionários, 37% dos gestores... Admitem. Os que não admitem. Admitem que tem Mas produtividade acho que a falsa. questão dessa pesquisa é o termo admitir. Né? Porque talvez o líder já se sinta numa situação de menos vulnerabilidade. Né? Quem está no nível mais operacional... ele não vai admitir. Não vai admitir porque tem medo de ser demitido. Né? É uma posição que é mais fácil, na teoria, né? uma recolocação. Agora, são assim, as hipocrisias de mundo corporativo. Muitas, né? Hipocrisias de mundo corporativo, que assim, eu acho que até por isso que a gente, né, tem esse podcast aqui para falar de desabafo corporativo, que é isso. Então tá cobrando uma coisa que ele mesmo não faz, certo? Então por que a gente não olha para isso e não trabalha com isso de uma outra maneira? Com certeza. E quando a gente vai olhar pessoas que têm problemas emocionais dentro da empresa, a maioria delas é conectada com o gestor. Né? Então, se ela está com algum problema emocional, é por conta da liderança, que diz que é uma liderança que tem algum assédio moral, ou é tóxica e tudo mais. E quando a gente fala de cobrar algo que não realiza, também é uma forma de trazer danos emocionais para a pessoa. Então, cobrar uma pontualidade que o próprio chefe não chega cedo no trabalho. Falar para ser produtivo e ele tá lá no Instagram dando risada, olhando lá os videozinhos e mandando no grupo. Então, é uma responsabilidade muito maior que ele tem de fazer essa gestão pelo exemplo. E eu acredito que deles terem admitido, né, como você falou, por estarem num lugar mais confortável, mas com certeza esse número é muito maior se a gente fosse colocar para a realidade, tanto de quem é gestor, de quem não é gestor. E é fácil, né? Hoje tem recursos para isso. Eu fiquei chocada quando eu vi que tem o Mouse Digger, que é um aparelhinho que foi construído, desenhado para colocar embaixo do mouse, para o mouse continuar se mexendo. E ele foi construído para que a tela não fechasse, porque às vezes o computador, quando fica um pouco parado, desliga. Foi para isso. Só que as pessoas utilizam para mostrar produtividade, porque quem trabalha remoto tem um computador da empresa que tem um dispositivo que mostra lá o quanto tempo tem de atividade desse computador. E aí a pessoa coi lá o mouse digger e vai fazer as coisas dela, o rolê dela e tudo mais, e não está sendo produtiva e está fingindo uma produtividade. Então, eu acredito que esses números aí são maiores. Eu fiquei lembrando de uma outra solução, que é a sua participação virtual fake. Eu não lembro o nome da solução, tá? Mas existe uma solução que faz a sua participação numa reunião virtual fake. Que perigo, hein? Então. Ou seja, com certeza é muito maior esse número. Tem a criatividade humana. Porque assim, quando a gente vai para esses mecanismos de controle, né? Ou seja, a gente não está estabelecendo relações de confiança. A gente está indo para mecanismos de controle. Aí, a criatividade, assim, se eles não me se a empresa não me trata, né, como uma pessoa digna de confiança, né? Isso, para algumas pessoas, vai funcionar de um jeito, mas para outras pessoas, fala assim,
Eles não confiam em mim, mas eu tenho que ficar fazendo aqui minha parte direitinho, né? Eu sou muito mais esperto que isso. E aí vai para esses mecanismos alternativos aí de... Mas para mim ainda não justifica. De verdade, porque tem uma coisa relacionada à Não, idoneidade, mas né? para você não justifica, porque esses são os seus valores. Sim, Então, valores pessoais. por isso que eu falei, pra mim. E aí é que tá a questão, assim, se a gente valorizar os valores é horrível, né? Mas se a gente potencializar os valores pessoais, a gente não vai precisar de um mecanismo que fica medindo se eu tô mexendo o mouse para ver se minha produtividade, Sim. né? Então, assim, como que a gente vai estabelecer essa relação? Sim, E com tá certeza. bem difícil a gente ser produtivo aqui com esse barulho, né? Tá Nossa. pegando aí, vocês estão vendo o barulho que a gente tá aqui? Mas a gente vai dar conta. A gente vai dar conta porque aqui a nossa performance e produtividade É alta, a gente não acima- finge, né? A gente não finge. Mas olha, tem uma coisa que me preocupa bastante. Eu tenho sido procurada pela indústria farmacêutica e eles têm, né, os propagandistas que vão visitar os médicos e no passado, né, não tinha controle de ponto para quem trabalha na rua, certo? Hoje já tem e você tem que estar no Os reps. os reps, tem que estar com controle de ponto na entrada do consultório médico ali, ou dentro da região que você atua, o GPS, mesmo que você não more na região, naquele horário X. E também fazer as selfies nos lugares que você passou, porque existia muito o que eles chamam dentro desse mercado de canetada, que ele coloca que ele foi em 20 médicos e ele foi em 2, entendeu? E aí a indústria farmacêutica construiu alguns mecanismos de controle. O que eu acho? Eu acho muito perigoso esse caminho. Porque qualquer empresa, principalmente pensando em vendas, ela tem que estar focada no resultado. E, às vezes, impor uma visita de 20 médicos num único dia, que tem trânsito, às vezes o médico não atende na mesma hora, tudo, faz com que ele... se eu não visitar 20 médicos, eu vou ser prejudicado. Mas, humanamente, não dá para isso acontecer. Só que eu estou gerando resultado. Então, talvez, em vez de colocar mecanismos de controle, de comando e controle, focar no resultado que está sendo gerado ali e em metas palpáveis. Entende? Então... Já vi casos de pessoas fingindo produtividade, que era para fazer 15 visitas, não só na indústria farmacêutica, representantes de bebidas, etc., dessa área de vendas, que eu conheço muito, colocando que visitou tais pontos, mas não foram todos, porque não daria dentro daquele dia aquela meta que a empresa estava impondo, né? Então, tem esse outro lado da moeda. Me vem muito na cabeça Tinha um jogador de futebol que era bem polêmico, que era o Vampeta, né? Nossa, você lembra? E aí teve uma época que ele foi jogar no Flamengo. Naquela época o Flamengo era uma bagunça. Né? E aí ele foi dar uma entrevista, né, pro Vampeta e ele falou assim, eles fingem que pagam, eu finjo que jogo, e a gente vai seguindo. Né? Ele era super polêmico, o Vampeta, e ele falava na lata. Assim. Me vem muito isso na cabeça, assim, sabe? Muitas vezes as empresas estão cobrando coisas humanamente impossíveis e as pessoas, como estratégia de sobrevivência, estão criando mecanismos para sobreviver àquele contexto. Só que aí, né? assim, os adultos que a gente precisa, os resultados que a gente deveria estar produzindo, a gente não está. Então, mas por que está colocando Porque todo mundo esforço fica em querer controlar? Então, É isso. como se controle fosse a solução. Quando não é. Não Quando é. o amadurecimento, tratar adulto como adulto. Não é só isso. Como focar resultado, como focar, de fato, o desenvolvimento humano. E não a repetição humana. Então, há quantos anos... Desculpa, tá? Eu não sou nunca trabalhei com farmacêutica, mas há quantos anos eles fazem exatamente o mesmo? Eu tenho amigos médicos. Sinceramente, é tudo pro forma. É tudo pro forma receber o representante. Poucos deles, de fato, quando é um representante diferenciado, que consegue colocar, de fato, algo à disposição, esse eles querem receber. O cara que faz a mesma coisa há muito tempo, que provavelmente é o cara que segue esse controle... Não quer. E aí ele começa a barganhar coisas, aí já tem propina. Aí tem uma série de coisas envolvidas por trás. O médico ganha jantares. Assim, algo que eu não posso nem falar muito aqui. Durante muitos anos, né? Ia fazer um encontro de um lançamento de um produto, esse encontro era em Cancún. Aí era um dia de encontro, levava a família inteira. Então, era a maneira, né? Muitas vezes, hoje em dia... Isso está cada vez mais controlado, não pode e tal. Tem uma série de medidas aí de compliance impedindo essas questões.
Mas o outro lado é que é o seguinte, os médicos são até aqui de coisa para fazer. Como é que eles vão se manter atualizados? Né? Então, assim, são questões um pouco mais profundas, né? Sim, que a gente tem que... Então, mas aí tô não é fazendo uma visitando 20 médicos no dia que você vai ter o resultado Então, que pro você forma, demanda. né? É pro forma. É isso. E aí o que acontece, e aí vocês falando, eu lembrei muito de uma situação há muitos e muitos anos atrás, na primeira pesquisa de analfabetismo funcional no Brasil, eu era uma das pesquisadoras de rua. E eu fiz a minha pesquisa, como se deveria ser feita, e fiz pesquisa em bairros que não eram meus, totalmente enviesado. Eu tinha que... Por quê? Porque vários pesquisadores, quando chegava numa determinada casa, que era para pesquisar, eles a casa eles seguiam. Só que o que acontece? Aquele questionário dava, sei lá, o pai de 60 anos que não estava em casa. Não, 45 anos que não estava em casa, estava trabalhando. E aí eu teria que voltar no outro dia para entrevistá-lo, na pesquisa, né, na hora de escolher a pessoa, porque era censo. Censo não, mas tinha que representar a população brasileira. Então era muito rigoroso todo o processo. As pessoas simplesmente pegavam o questionário seguinte e trocavam. E aí, claro, deu um problema gigante na amostra. Então, eu tive que cobrir o quê? Regiões muito periféricas e justamente aquele perfil de população que faltou. Sim. Por quê? Porque, de fato, a pessoa fingiu, ela tentou enganar o processo para que ela não tivesse que voltar. É isso. Eu Olha que acredito loucura. muito Porque no- é que a questão da visão... Manipulando o processo. É a visão fragmentada de assim, o meu quadradinho é isso, né? E eu tenho que cumprir aqui o meu quadradinho, né? E a gente perde a visão do todo. Com certeza. Né? Qual que é o objetivo? Né? Esse é um tijolinho de uma parede que é de uma catedral aqui. É né? isso. Então, E eu acredito muito no que eu chamo de meta-sonho, né? De trabalhar meta-sonho junto com o auxílio do OKR. Você pegar o teu colaborador de vendas, principalmente, mostrar para ele, essa é a meta da empresa, tá aqui. Qual que é o teu sonho? E sonho de consumo, que tenha valor financeiro. Aí você, eu quero comprar uma casa, eu quero pagar a faculdade do meu filho, eu quero fazer uma viagem. Quanto custa isso? Custa X. Beleza. Se você superar a sua meta em 10%, você vai ter Y todo mês a mais dentro da tua remuneração variável. Esse a mais consegue alcançar o que você quer? Não consegue, ou consegue. Beleza, chegamos num número que você precisa superar 110 em média por cento chutando, tá? Da tua... Beleza. Agora, o que você precisa fazer no campo para chegar nesse valor para realizar o teu sonho? Não é para a empresa chegar em tal lugar, porque esse negócio de vestir a camisa é muito particular. Tem pessoas que vestem, pessoas que não vestem e acabou, vestem sua própria camisa. Então, qual é o lugar que essa pessoa quer ir? Beleza, agora você está gerando um significado para as 20 visitas ou para as 5 visitas e não foi você que determinou, foi o cara que determinou que ele precisa fazer 10 visitas para poder chegar nisso, para poder alcançar. É tão simples, entre aspas, né? Mas é tão mais palpável, você estimula a autorresponsabilidade, você mostra que não é porque a empresa quer, e sim para que alcance algo que ele vai ter benefício também, do que você tá fazendo uma meta irreal, o cara não acredita nessa meta, ele vai camuflar e vai fingir uma produtividade. Por quê? Porque não faz sentido, porque a gente só vai atrás daquilo que mexe com a gente. Quem tem um bom porquê enfrenta qualquer como. Deixei vocês silenciosos. Não. É que, sem dúvida, acho que o que você fez é entender a necessidade individual e conectá-la com a estratégia. É isso. E aí é isso que vai mobilizar. E nesse caso, eu não vou querer parar para realizar o meu sonho. Eu não vou querer pausar quando não é para pausar. Né? Não vou fingir quando, na verdade, eu preciso produzir para alcançar meu sonho. Faz todo sentido. É que eu estava aqui pensando que, assim, no fundo, é muito das aparências, né? O quanto... a gente está falando de gestores e colaboradores que fingem produtividade quando, na verdade, estão no Instagram, no TikTok, seja lá onde for. a imagem. Né? Porque é sobre o que e o como, né? O que e o como. É muito... E o quanto a gente está valorizando muito o rótulo, muito a imagem e pouco o conteúdo. Sim. E isso é muito grave. Porque isso não vai levar... Não é sustentável no tempo, Eu né? li uma frase uma vez que chamou a atenção. Alguma coisa na mídia social falou assim, é importante sim você se vestir bem, você usar roupas de marca, nananana. E se você acha isso... qual foi o termo? Uma baboseira, era um termo forte, assim, né? Se você acha isso fútil, não era isso, mas vamos supor,
aprenda, o mundo corporativo é fútil. Né? Aí eu li aquilo e falei assim, putz, dá para discordar? Né? Ai. Dá para discordar? Sim, é polêmico, né? Mas não dá para você virar e falar assim, não é fútil. O mercado corporativo é fútil para você? Esse é um bom tema, né? Podia você trazer no seu, hein? É que o meu, as pessoas que têm que trazer o... Então, as pessoas vão trazer para você. Então, tá bom, beleza. Traga pro boa. Beto tratar esse tema agora. Já Boa, que ele nos boa. Qual que é o nome do quadro? Boa, desabafe aqui. Desabafe aqui. Então você já sabe. Se Ó, você entra tem lá algo... no Desabafe Aqui e fala, se você acha que o mundo corporativo é fútil, se você passou um caso, escreve lá pra gente poder fazer um episódio sobre Olha, isso. Oba. então já vou contribuir. Eu acho que, não sei, pode ser. Quando eu fazia questão de vir, numa época do metrô Conceição, até Pirituba, que é onde eu morava, que é periferia, de trem. Só que eu já tinha um cargo gerencial numa grande empresa. E o meu chefe achava um absurdo eu andar de trem. Ele achava um absurdo. Ele falava, cara, não pode. E eu me vestia de terninho, bonitinha, super... A vestimenta... A dress code. Dress code totalmente corporativo, que né? De super fato, na moda destoava. aí. Inclusive, destoava no trem, porque era um dress code completo. Destoava no trem. Mas, cara, o trem me levava para casa num tempo 3 vezes menor do que um carro me levaria. Sim. E ele, nossa, ele acabava comigo toda vez assim, cara, não super acredito de que você anda metrô. de trem. Não acredito que você anda de trem, porque era metrô e trem, né? Na Europa ele pega metrô, não pega? Ah, provavelmente, com certeza. né? Mas assim, o meu ponto é, o quanto é a questão da imagem. Ah, não, uma gerente daqui não pode andar de trem. Ah, não, para. Que isso? Você acredita? Sou CEO da minha empresa, eu ando de trem. Não, mas assim, vou confessar pra vocês, tá? Não é só andar de trem. Quando eu saía do metrô, na Barra Funda, e via que o trem tava chegando, eu era aquela pessoa Que junto corria. com as 20 e poucas, que corria que nem louca, subia, descia correndo. Essa Já é uma fiz habilidade também, das não mulheres nego. que eu não sei como. De salto alto. Aqueles saltos assim. De salto né? alto. Agulha e a mulherada correndo. É isso aí. Uau. Vocês podem me Porque imaginar a você cena. não finge produtividade. Eu nunca fingi produtividade, eu É isso. nunca faltei na empresa. Então, mas, ó, nunca. Eu sou daquela que doava sangue e voltava pra empresa. É workaholic aí. Eu gosto muito da sua forma de Que eu trabalhar. tava bem, se eu tô Tô bem. brincando com você. Eu gosto muito que dessa eu forma fui, de já fui, trabalhar, já fui também. da construção o que você chamou aqui de metasonho. Eu faço exatamente as mesmas coisas. Mas a gente tem que ter clareza. Isso traz sentido. Né? E é muito importante para o ser humano ver sentido É nas isso. coisas. Agora, só o sentido não se sustenta. Tá? Então, eu vejo também assim, uma hipervalorização do propósito. Né? Propósito é super importante? Mas se você depois tiver um ambiente de trabalho ruim, um contexto negativo, então assim, eu acho que tem que ter, e isso é a maneira mais fácil, né? Mas só a construção Não, precisa ter desse um ambiente sentido não vai garantir a saudável. produtividade. Gestão que Né? desenvolve, Aí a gente tem capacitação, outras coisas super confiança. Uma série de coisas precisa ser desenvolvida, né? Mas a pessoa precisa ver um sentido no que ela tá Então, fazendo. mas no fundo o que a gente está buscando é essa produtividade que muitas vezes também tem um menos é mais. Né? Então a gente tem que levar em consideração que as pessoas precisam de um momento de pausa, elas precisam de um momento de distração. E ela não precisa ter que fingir isso. A partir do momento que a gente conversa a respeito disso. Fala assim, olha, eu sou mais produtivo se eu fizer pausa de tantos em tantos tempos, eu preciso dar uma esparecida aqui. E aí um vai pro Instagram, o outro vai fazer sei lá o quê. Ok, né? Mas a gente não tem essas conversas. Sim, Por quê? com Porque a gente tem que certeza. sustentar uma imagem. É isso. Mas que bom que a gente teve essa conversa e que, infelizmente, o tempo tá acabando. Mas foi muito boa, hein? Acho que foi, né? Profunda. Então tá. Mas, ó, gente, traga pro Desabafo aqui. Porque tem coisa aí que vale a pena a gente discutir lá. Tô esperando. Tragam. Valeu!